Olá pessoal, mais um tema a ser abordado aqui, para colocar na série de vídeos. Dessa vez eu gostaria de falar da questão de medicina e Reiki, no sentido de, no aspecto, melhor dizendo, de que como que o Reiki é visto, né? Até um tempo atrás se utilizava muito, e se encontra bastante em muitas referências, em muitos sites, muitos livros de pessoas, médicos, pesquisadores da área comentam bastante, o termo alternativo, né? O Reiki era considerado uma dessas práticas alternativas. Bom, esse termo foi bem utilizado e bem divulgado, por assim dizer, junto com outras técnicas, né, que existem. E ele traz um certo... É um termo, digamos, pejorativo, não é um termo muito condizente, né, com a realidade que nós temos. Eu não gosto do termo e normalmente eu relato ele para as pessoas da seguinte forma. Por que, né, desse termo alternativo não acho ele conveniente? Nós temos a medicina tradicional, procedimentos médicos, medicamentos, assim por diante. E normalmente as pessoas seguem, né, a recomendação do médico, seguem a prescrição, tomam os medicamentos, né, fazem os procedimentos, cirurgias e assim por diante, os tratamentos todos. O que acontece quando isso começa a não dar certo, ou quando isso não é suficiente, ou quando esse tratamento ele fica aquém das necessidades ou das expectativas? Então aí nós vemos que as pessoas vão buscar uma alternativa, né? Em alguns casos, desprezando mesmo a medicina tradicional, abandonando o tratamento, abandonando medicamentos de uma maneira bem consequente e se voltando para essa outra alternativa. E nessa outra alternativa a gente encontra, né, diversas técnicas, entre elas o Reiki, a acupuntura, a aromaterapia, bastante coisa envolvida no meio. Então, a alternativa traz esse cunho de que, se o tradicional não funciona, eu vou soltar aquilo e vou buscar uma alternativa. Traz um pouco implícito, né, essa cisão, essa separação. Mais recentemente, tem entrado em voga um outro termo que eu gosto mais, que eu acho mais interessante, que é complementar. Então, o Reiki agora e outras técnicas são considerados terapias complementares ou até às vezes uma medicina complementar. Essa implicação, essa mudança é bem interessante, porque quando nós falamos que o Reiki é complementar, significa que eu continuo seguindo a medicina tradicional, eu continuo tomando os remédios, segundo os procedimentos, e eu complemento toda essa gama com o Reiki, ou com uma acupuntura, com uma fitoterapia, alguma coisa assim. Então, o termo complementar, ele não acarreta na cisão. Ele une, né, ele junta essas duas vertentes, uma não desprezando os efeitos da outra. Então eu acho isso muito interessante, né, que se fale mais em uma técnica complementar do que alternativa. E a maioria, eu creio que, diria quase 100% dos terapeutas, vamos dizer 90%, vamos ser um pouco mais realistas, 90% dos terapeutas, não só de Reiki, mas digamos os terapeutas holísticos, de uma forma geral, recomenda sempre que não se abandone, né, o tratamento médico convencional, tradicional, mas que se complemente ele com as outras técnicas. Apesar da pessoa às vezes estar tão decepcionada, tão
se ressentindo tanto com o tratamento, mesmo assim, eu não vejo ninguém dizendo, não, solta a medicina tradicional e vem para essa técnica que ela vai te curar. Não vai, pessoal, não vai, não tem como, né? A complexidade hoje das doenças e todas as partes de como a pessoa se relaciona com a doença, ela está muito complexa, está muito difícil de ser tratada apenas com uma dessas técnicas. Eu tenho assim uma situação minha que eu passei um tempo atrás. Começou com uma dor de garganta, não dei muita bola, fui, né, levando, tomando um chazinho, aplicando reiki, e essa dor de garganta foi ampliando, e chegou ao ponto de ficar com uma inflamação de garganta bem intensa. Fui consultar o médico e me receitou um antibiótico. Ainda com a receita do antibiótico, eu demorei algumas horas, uma meia tarde, para começar o tratamento, me aplicando reiki, pensando que poderia, dessa forma, né, prescindir do medicamento. Não teve como eu prescindir do medicamento. Comecei a tomar antibiótico regularmente, conforme a prescrição, e a inflamação passou, a garganta voltou ao normal, tudo certinho. Então, hoje em dia, nós temos aí vírus e bactérias extremamente agressivos, e dificilmente uma aplicação de reiki ou alguma outra forma de terapia complementar iria resolver isso. Então, eu acredito que a maioria dos terapeutas recomenda, né, que se complemente. E com certeza, falando mais especificamente do reiki, há uma melhora significativa nos doentes, há uma alteração física, emocional, mental, e a pessoa reage melhor, né? Consegue um processo de cura mais rápido, sem tantos efeitos colaterais, sem tanto sofrimento. Esse tipo de resultado está sendo bem documentado, seja em hospitais, seja em universidades, várias pesquisas, várias observações. Ainda estão, digamos, um pouco aquém do método científico. A minha formação técnica, método científico para mim é algo fundamental. E o que se vê às vezes são, né, experimentos que são mais motivados pelo entusiasmo do que pelo método científico. Mas é um começo, é uma tentativa de organizar esse universo todo, de tornar ele um pouquinho mais confiável. Então, é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, né? A questão da medicina tradicional e a medicina complementar, ou as terapias complementares, entre as quais a gente inclui o reiki. Então é um termo que, o quanto antes for adotado, só tem a trazer contribuição e benefício para todos, né? Não apenas para os médicos, quanto para os pacientes, para os doentes. Ok? Então era isso. Obrigado.